Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Brande Esportes. Foco Construções. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Pampeiro S.A., Brand Esportes, Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Foco Construções e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. E hoje temos conosco um amigo trabalhador do Movimento Espírita de Santa Maria, o Éder Vasconcelos de Souza. Ele é presidente do Centro de Educação Espírita Boa Nova, situado em Camobi. Éder, é um prazer muito grande tê-lo conosco hoje. A alegria é toda nossa em compartilhar esses momentos com amigos tão queridos, hein? Nesse Muito programa obrigado. Tão valoroso para a nossa comunidade. Muito obrigado. E o nosso foco do programa de hoje é exatamente sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E o Éder está aqui exatamente para nos responder sobre o tema de hoje. Mas, Éder, antes de falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, não tem como não falar de Jesus. Exatamente. Jesus é o próprio Evangelho, né? É o Evangelho vivo, né? O Evangelho é a narrativa, né? De João, Lucas, Marcos e Mateus, do que ele fez e do que ele disse. Então, o Evangelho, a Boa Nova, é o próprio Cristo. Então, todas as coisas que ele disse, tudo que ele fez, é o próprio Evangelho. É uma vida, não é um livro. Sim. O livro nos traz a memória, a lembrança, os feitos, mas o Evangelho é uma vida, né? Uma vida ao qual nós nos espelhamos. Meu amigo Éder, é um prazer recebê-lo aqui novamente, né? E me diz uma coisa, Jesus é Deus? Jesus não é Deus. Jesus é o nosso irmão mais velho, né? O nosso primogênito. Isso. Né? Jesus é para nós o guia, modelo, né? O que veio na frente, é o governador espiritual do orbe. Correto. Né? Ele refletia Deus. Né? A sua fala, as suas ações eram o reflexo de Deus para nós, né? Para que a gente entendesse esse processo. Então, tudo que ele disse é como se nós estivéssemos ouvindo a palavra de Deus. Como né? ele disse, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos uns. Pensamento, né? Pensamento. E disse mais ainda, né? Vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ou seja, ele nos deixou na condição de também alçar um voo mais alto, né? Que é o nosso destino, a evolução. Perfeitamente. Éder, algumas correntes religiosas, que nós não precisamos citar quem aqui, né? Dizem que, pregam, melhor dizendo, que Jesus é o único Salvador. Até que ponto, se isso é verdade, até que ponto é verdade? Porque, e aí eu já emendo uma pergunta, faço um link, uma outra pergunta, um outro questionamento. E aquelas pessoas que não só não conhecem, como estão totalmente impossibilitadas de conhecerem Jesus e os seus, tudo que Jesus disse e fez em prol da humanidade. Nós temos que respeitar todas as crenças religiosas, né, e todas as culturas, né? Nós, em 2013, tivemos a oportunidade de visitar o mundo muçulmano, uma viagem que fizemos para a Turquia para conhecer o mundo muçulmano, conhecer as origens, a filosofia, o conteúdo dessa tão importante religião. Ficamos também uma semana conhecendo o mundo judeu, né? A cultura judaica, a origem, o povo hebreu. E percebemos que o Espírito de Verdade, o próprio Cristo, junto com Kardec, tinha total razão. Fora da caridade que não há salvação. Então o Cristo, ele veio para nos lembrar. Como irmão mais velho, como primogênito, ele nos mostrou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim, ou seja, como ele fez, como ele disse.
Então ele não é o único salvador, né? Porque nós temos que respeitar os outros credos. O que nos salva, o que faz com que a gente evolua são as nossas ações voltadas para o bem. Então tem muito católico que vai ser salvo, né? Tem muito muçulmano que vai ser salvo. Muito ateu que vai ser salvo. E tem muito espírita que não vai ser salvo, porque não vivencia. Exatamente. Então não é na figura, é nas nossas ações. Então, tudo que nós fizermos, toda ação prática, toda conduta, boa conduta moral voltada para o bem, isto é que nos salva. Então, não adianta nós ficarmos gritando, abrindo os braços, dizer Cristo é o meu Salvador e ficar esperando, né? Nós só seremos salvos fazendo o que ele dizia, né? Vá, ande, dê um passo à frente, movimente-se. Ele não chamava para ficar ao lado dele, olha, fica aqui agora que eu te curei, ou que tu me conheceu, fica lendo aqui a Torá do meu lado. Ele disse, não, vá adiante, faça, cresça, aprenda. E é isso que nós temos que fazer. Então ele por si só não é a salvação, como nenhuma outra religião. Então nas outras religiões, inclusive no mundo muçulmano, eles têm uma teoria muito linda, mas de ação voltada para o bem. Então, o que nos salva, literalmente, é aquilo que nós fizemos de bom em torno da caridade, da verdadeira caridade. E é isso que nos salva. A figura de Jesus em si não salva. O que salva são o comportamento das pessoas, a obra das pessoas e assim por diante. Exatamente. É o amor que eu faço. No futuro não haverá religiões. O próprio Kardec fala isso na codificação. Haverá um sentimento universal de fraternidade pura. E onde não haverá mais sectarismo, divisões. Nós almejaremos e vamos querer viver fraternalmente com todos os nossos irmãos, independente de que corrente for de pensamento, porque é o bem que baliza e é o que nos torna iguais perante Deus. Meu amigo Éder, vamos falar um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é o mesmo para todas as religiões? O Evangelho segundo o Espiritismo, segundo os espíritos superiores, ele é um monumento trazido ao mundo. Como que surgiu o Evangelho segundo o Espiritismo? Durante 6 anos, Kardec se recolhe em Santo Andrés para poder observar o conteúdo que continha os 4 Evangelhos. Quando ele percebe que toda a ciência espírita, uma ciência nova, fenômenos aconteciam, a ciência da época não explicava, né, as mesas não tinham cérebros e respondiam. Se movimentavam, mas não tinham músculos, né? Sim. Então, essa revelação nova trouxe uma nova curiosidade. E as ciências da época, que utilizavam o método indutivo, eles não entendiam e não podiam explicar. Então, Kardec cria a ciência espírita, que é uma das características da nossa doutrina. E para explicar essa ciência nova, tinha que ter uma filosofia nova. Esses 2 aspectos nos aproximam das explicações das coisas que aconteciam no mundo. Perfeito. Mas somente o aspecto religioso, que era necessário, porque tudo isso teria que ter uma influência na vida das pessoas. Correto. Então, com a nova religião, um novo pensamento no sentido etimológico, genuíno da palavra religare, foi necessário uma observação dele. Perfeito. E aí ele pergunta, quem é o tipo mais perfeito? Quando os espíritos respondem que o guia, modelo, o mais perfeito, não o ótimo, o mais perfeito de todos, que é Jesus, ele pensou, então tem que estudar a cultura de Jesus, aonde ele nasceu, a língua, né? Os métodos, então ele se volta para isso. Se retira durante 6 anos de Santo Andrés, pega os 4 evangelhos e mostra para a espiritualidade. Pinça alguns aspectos, e isso também tem uma formatação. O evangelho ele é formatado em cima, não do acaso, mas de uma ideia, né, muito importante. Aqui nós teríamos que ter outro programa só para falar disso. Certo. Né? Então ele cria essa ideia, mostra para a espiritualidade e a espiritualidade traz a opinião. Então foi criado o evangelho à luz da doutrina espírita, da espiritualidade e com explicações para começar a despertar em nós o interesse pelas parábolas, né? Os 4 evangelhos têm 378 versículos. 1970 versículos, 52% são parábolas. Certo. E no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos algumas pouquinhas. Então nós precisamos tirar o véu, né, dessas parábolas, o entendimento, e trazer isso para uma ação prática da nossa vida. Correto. Então nós temos uma grande tarefa pela frente. Exatamente. E o Evangelho segundo o Espiritismo é a visão da doutrina espírita sobre o hino, né, mais lindo que já foi cantado no mundo, que é a palavra do Cristo. Perfeitamente. Pelo que eu estou deduzindo,
convoco ao telespectador a pensar junto comigo, o Evangelho segundo o Espiritismo não é outro que senão o Evangelho de Jesus explicado à ótica espírita, segundo Exatamente. a ótica espírita. Exatamente. São os 4 evangelhos, Sim. porque Kardec deve ter ficado numa sinuca de bico, né? Bom, os evangelhos, todas as religiões falam, mas nenhuma delas fala, né, da reencarnação, nenhuma delas sabe da pluralidade dos mundos habitados, sim, porque o Deus que nós tínhamos naquela época, né, até o século XIX, era um Deus terráqueo. Era um Deus terráqueo. E Kardec, os espíritos, trouxeram ao mundo um Deus universal. Então, para isso precisava entendimento. Então, onde ele faz essa reflexão. E nos 4 evangelhos estão contidas todas essas verdades. E no Evangelho segundo o Espiritismo, e eu sempre desafio, né? Não existe uma dor na alma de qualquer um de nós que nós não encontremos a orientação, o rumo dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós temos ali tudo muito pronto, muito óbvio, só que nós temos que colocar em prática. Correto, exatamente. E para o telespectador, o Evangelho segundo o Espiritismo são explicações lógicas e racionais a respeito do que está contido no Evangelho que você, telespectador, Podemos conhece. dar um exemplo, Jader, né? A parábola do semeador, né? O semeador saiu a semear, sim, pegando as sementes e espalhando em alguns terrenos, né? Isto é a parábola que nós lendo ao pé da letra. Vamos refletir à luz da doutrina espírita, sim, quem é o semeador? Jesus. Qual a sua semente? O Evangelho. E qual o terreno? A Boa Nova. A Boa Nova. E qual o terreno? Os nossos corações. Sim. Corações às vezes áridos, às vezes espinhentos com pedras e às vezes férteis. Então, quando a mensagem cai num terreno árido, num coração árido, ela não cresce, ela não dá frutos. Somente quando esse terreno ele é irrigado com amor, com paciência, aí ele se torna fértil. Então é essa explicação que a doutrina espírita traz, essa grande revelação, é a boa nova, que é transformar uma parábola num entendimento profundo utilizando a razão. Somente a razão. Somente a razão poderá nos dar essa condição. Então, modifica a nossa forma de agir e de pensar e nos coloca muito próximo do Cristo. Porque com o Evangelho, com a revelação, o Cristo sai dos altares, dos crucifixos e passa a transitar no nosso meio, na nossa casa, na nossa rua e por aí vai. Vamos dar um time a propósito das parábolas para nós tirar um pouco mais ensinamentos das parábolas no segundo bloco. Perfeito. Certo? Estamos encerrando aqui o primeiro bloco do programa Palavra Espírita, mas não saia daí 2 minutos. Agradecendo os nossos apoiadores culturais Pampeiro, Drogaria São Francisco, Brand Esportes, Lar de Joaquina, Sedic, Foco Construções e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Sedic, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Brand Esportes, Foco Construções, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente.
Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo os nossos colaboradores culturais Pampeiro S.A., Brand Sports, Drogaria São Francisco, Sedic, Lar de Joaquina, Foco Construções e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Está conosco o nosso amigo Éder Vasconcelos de Souza. Muito bem, meu amigo Éder. Nos explique os 4 pilares que você nos conta sobre o Evangelho de Jesus. Perfeito. Isso, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Como todo monumento, né, precisa de uma base sólida, né? Correto. E Kardec tem o cuidado de estabelecer, claro que intuído pelo Espírito de verdade, né, uma base muito sólida, né? Sem essa base nós não entenderíamos o Evangelho. Perfeito. Então ele coloca no capítulo 1 a primeira base, a primeira ideia forte, né, que a lei teria que dar continuidade, como Cristo fez. Então não destruímos nada, vamos continuar dali. Perfeito. Né, porque é a terceira revelação, uma única lei dividida em 3 partes. A segunda, a ideia forte, a base forte, é que o meu reino não é deste mundo. Correto. Trazendo para nós uma ideia que o Evangelho é uma ideia somente espiritual. Perfeito. O que é uma bem-aventurança? É uma felicidade espiritual. Correto. Então são valores espirituais. Então ele deixa claro que a lei continua e que é uma ideia espiritual, que é para espíritos imortais, ou seja, para todas as épocas, e coloca no terceiro do capítulo, né, uma outra ideia forte como base, que é a pluralidade dos mundos habitados. Ou seja, tira a ideia do Deus terráqueo e coloca um Deus universal, um Pai magnânimo, que possibilita nós evoluirmos em muitos orbes. Perfeito. Só na nossa Via Láctea são 100 bilhões de sóis. Perfeito. Segundo Carl Sagan, né, 10% pode ser habitado, ou seja, tem 10 bilhões de sóis igual ao nosso, provavelmente com, né, planetinhas em volta, com possibilidade de a gente desenvolver todas as nossas capacidades. E o último, 4º pilar, que deixa a base totalmente sedimentada, ele coloca que para a gente conhecer as muitas moradas da casa do Pai, nós teríamos que reencarnar quantas vezes seja necessário para isso. Perfeito. E para nós evoluirmos, nós ora estamos na Terra, mundo de provas e expiações. Quando nós evoluímos um pouquinho mais, nós podemos ir para qualquer parte da casa do Pai. Certo. Como filhos que somos, nós podemos conhecer as casas do nosso Pai. Né? É assim que funciona. Então essa base faz com que a gente compreenda todo o resto do Evangelho. Corretamente. Né? E aí já vem todos os capítulos em sequência para nos mostrar que há uma caminhada e depois uma descida para encontrar o próximo. Então Kardec foi de uma inteligência extraordinária, lógico que intuído pelo mundo espiritual, por isso que ficou 6 anos para codificar esse que é o monumento, o livro mais importante para os valores morais, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Éder, tu falou uma palavra chave, básica da doutrina espírita, chamada reencarnação. Qual é a diferença, se é que existe, ou ela é mal interpretada, renascer e reencarnação? A reencarnação, é importante a gente deixar claro que nós temos uma única vida, que é a vida eterna. Nascemos simples, ignorantes, com destino à perfeição, à evolução plena. Nesta única vida, que é a vida eterna, muitas encarnações para que a gente possa desenvolver todas as nossas potencialidades enquanto espírito imortal. Significa dizer que são muitos renascimentos na carne. Exatamente. Então, quando eu volto à carne, eu reencarno. Certo. Mas, às vezes, eu reencarno e não faço o renascimento, porque às vezes a gente fica meio que anestesiado, né? E parece que não estamos vivos, estamos vivendo assim, né? E nós temos que renascer a cada instante. Hoje, amanhã, né? Na carne ou fora da carne, renascer para o nosso verdadeiro sentido, que é encontrar o sentido existencial, que é a nossa evolução. Muito bem. Meu querido amigo, quando Jesus nos narra, né, que quem é minha mãe e quem são meus irmãos, né, ele estava conversando, né, com seus discípulos e com o povo, né, e chega sua mãe e seus irmãos e pedem para falar com ele, né, e ele diz isso. O que tu nos fala sobre isso? É uma das passagens mais lindas, né? Ele nos coloca todos irmãos, amplia a nossa família. Correto. Né? Quem é meu irmão? Será que é só o que tem meu sangue? Não.
né? Ora, nós estamos vinculados a afeições caras, que podem estar dentro do ambiente familiar consanguíneo e muitas vezes muito mais fora do ambiente familiar. Então, toda a humanidade é a nossa irmã. São nossos irmãos. Todos nós somos irmãos em Cristo, em Deus, né? E isso amplia a nossa visão e ele nos coloca numa condição pura da fraternidade. Correto. Né? Ou seja, no livro O Pensamento e Vida, Emmanuel fala muito claro disso, né? Que a fraternidade universal será implantada no mundo quando houver boa vontade e cooperação. Então, tu é meu irmão. Com certeza. Somos irmãos. Ora irmão, ora pai, quem sabe mãe, não sabemos. Isso. Né? Mas isso não tem sexo, não tem sexo, né? Então, nós estamos vinculados a uma grande família espiritual e aonde houver um triste, um sofrimento, nós estaremos auxiliando. Perfeitamente. Aproveitar o gancho que o Moacir te colocou a respeito das parábolas e perguntar qual é a razão pela qual Jesus se utilizou tanto de parábolas. Ele precisava adequar a forma de falar a nós naquela época. E ele falava para agricultores, para donas de casa, para pessoas simples e que não tinham conhecimento. Então ele adaptou a fala dele ao meio que ele estava. Então, se ele estava perto de uma lavoura, ele usava aquele trigo para contar uma história. Perfeito. Essa história está contido um código universal ali naquela história. Porque nós, retirando o ensinamento dali, nós trazemos essa mensagem para a nossa vida, para o nosso coração. Sim. Então ele soube adaptar-se a nós para que a gente pudesse, dessa forma, utilizar esse ensinamento da forma mais simples possível, né, para atingir a todos. Então, se um médico, um engenheiro e uma criança estão juntos, o médico fala, o engenheiro até entende, a criança não entende. Quando o engenheiro fala, o médico até entende alguma coisa, mas a criança não entende. Agora, quando a criança fala, os três entendem. Então, foi essa técnica que Jesus usou, numa linguagem infantil, adaptada ao nosso nível de conhecimento espiritual da época. E principalmente o nível do conhecimento da época. Da época. E que só que agora nós já estamos maduros. Exatamente. Espiritualmente, a razão está à total disposição e agora nós podemos fazer isso por conta, ou seja, crescemos a ponto de agora podermos, né, com a vinda do Consolador, com a doutrina espírita restaurando esse evangelho da forma mais pura para atender às nossas necessidades enquanto espírito imortal, com destino à vida futura mais fácil de ser transitada. Muito bom. Meu amigo Éder, o Jesus nos falou também, muito se pedirá aquele que muito recebeu. O que nos fala dessa passagem? Eu me lembro da parábola dos talentos, né? Certo. Cada um de nós recebeu, né, um talento, né, um tesouro a ser guardado. Perfeito. Então, vamos ser cobrados disso. Correto. Então, aqui muito é dado, há muito é cobrado. Sim. Mas é cobrado no momento certo. Correto. Né? Quando que nós temos condições de pagar uma dívida? Quando nós juntamos as condições para ir quitá-la. E nós, às vezes, recebemos os talentos e ficamos meio que dormitando, né? Enterramos ele no solo. Enterramos ele no solo e esquecemos que ele tem que ser multiplicado. Exato. Né? Então, às vezes, nós somos sacudidos para lembrar que nós temos um tesouro e que esse tesouro tem que ser multiplicado. Né? Como ele fez, ele multiplica pães e peixes e atende uma multidão. E nós temos que também fazer o mesmo, né? Correto. Multiplicar o que nós já possuímos e atender a tantos corações Consolar, quanto estejam com né? fome. Fome do quê? De consolo, né? De entendimento, de verdade. Hoje as pessoas estão indo aos centros espíritas buscando única e exclusivamente uma nova direção para as suas vidas. Perfeito. Um novo sentido para as suas vidas. E se nós não apresentarmos a essas pessoas o Evangelho e ficarmos somente em curas ou nos fenômenos, nós não estaremos atendendo a essa demanda que o Cristo espera de todos nós e de todas as casas espíritas. Com certeza. Éder, tu falaste no início, no primeiro bloco, que Jesus é um irmão nosso, é um espírito tanto quanto nós, só que muitíssimo mais evoluído. Agora, baseado nisso, o Evangelho nos conta que, ou nos passa a impressão de que de vez em quando Jesus perdia a paciência, digamos assim, né? Ficava irritado. Até que ponto, e aí eu te pergunto, até que ponto, não te pergunto,
Se ele é um espírito de escola, que já não tem mais esses defeitos que nós estamos cheios dele, de irritação, impaciência, etc., como que ele ficava irritado? Irritado talvez não seja a palavra bem adequada, porque nós temos o hábito de colocar o Cristo, né, no nosso arquétipo humano, nós trazemos ele para a nossa humanidade. Sim. Então não seria uma irritação, seria uma firmeza. No próprio Evangelho, dito por ele, né, que nós temos que ser mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. Então havia alguns momentos que ele tinha que usar muita prudência, muita firmeza, né, para que pudesse conduzir o seu rebanho. Nós não somos fáceis. Quando ele chega ao mundo, né, conta Humberto de Campos, que a espiritualidade, envolvendo aquela manjedoura simples, né, cantavam hinos dando as boas-vindas. E o que eles cantavam, esses espíritos? Eles cantavam a chegada dele ao mundo. Então, glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens, porque nós somos difíceis. E ele sabia disso. Então tinha alguns momentos que ele tinha que ser firme, não irritado, porque ele era a perfeição. Firme como um pai é com um filho. Como um pai é. É sim, sim e não, não. Quando era sim, era sim. Quando era não, era não. Mas Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele mostra um Cristo alegre, um Cristo amigo, o tempo todo. Maria fala isso, né? Que esse tempo, até os 30 anos que ele conviveu junto ali com o pai e com ela, ele era uma felicidade, uma alegria constante naquela casa e por todas as pessoas que o rodeavam. Mas não quer dizer que em alguns momentos não tenha que ter sido firme, né? Porque nós queremos sempre dar um jeitinho. Sim. Como ele foi firme quando o doutor da lei, né, ele faz uma pergunta debochada, né, pensando que queria dizer o que ele queria, e ele dá uma resposta firme, mas profundamente esclarecedora, né? Que aí nós podemos falar dos 2 programas sobre aí, né, o Bom Samaritano. Exatamente, sem dúvida nenhuma. Éder, eu sei que nós espíritas, o nosso livro de cabeceira deve ser o Evangelho segundo o Espiritismo. E também nós aconselhamos no atendimento fraterno o uso do Evangelho no lar. O que você nos diz com relação a isso? O Evangelho no lar é o Cristo na nossa sala, né? Perfeito. É a luz que se abre. Porque as famílias precisam hoje voltarem-se, né, para dentro dos seus lares e conversarem. Perfeito. E nada mais do que o melhor psicólogo que já botou os pés aqui na Terra. Correto. Nada mais do que o melhor conselheiro de todos, que é o Cristo. Uhum. Então, quando nós abrimos o Evangelho, chamamos a família para comentar e para debater, nós estamos trazendo para dentro da nossa casa o próprio Cristo. Perfeito. Que senta conosco na sala e nos orienta, nos traz dicas, orientações e faz também uma higienização na nossa casa. Então, o Evangelho no lar, hoje, para nós, é garantia de tranquilidade e de rumo certo nas nossas ações. Inclusive para os nossos vizinhos, né? Para os nossos vizinhos amigos, também, nossos né? familiares. Nós, quando iniciamos o Boa Nova, a ideia Boa Nova, nós começamos com o Evangelho no lar, que abrimos para as outras pessoas. Correto. Né? Em 2 meses, tinham 40 pessoas conosco, fazendo o Evangelho. Os vizinhos descobriram que era aberto e a nossa casa virou, a nossa sala na nossa casa virou, né, nas quintas-feiras, um mini centro espírita, né? Sem passe, sem manifestação, sim, mas com muito Evangelho. Que bom, ótimo. Éder, estão me sinalizando que nós temos 2 minutos. Então, nesses 2 minutos, eu vou te colocar algo sobre fé. Allan Kardec diz que fé verdadeira é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Encarar a razão face a face. O que significa isso? Encarar a razão face a face é nós vermos todos os processos expiatórios e provacionais que nós vamos enfrentar. E se nós não tivermos a fé, o que é a fé? A fé é certeza absoluta na providência divina. Nós temos um pai amoroso, um irmão mais velho que nos orienta, e isso nos fortalece para encarar todos os processos da nossa vida. Então, quando vier as provações, e todos nós vamos passar por problemas, quando nós estivermos sem leme, nós temos que usar a razão e a fé. Em todos os momentos, em todas as épocas, em qualquer vida. E enfrentar, não baixar a cabeça, enfrentar face a face, para que essas verdades imperecíveis trazidas pela doutrina espírita nos fortaleçam e façam com que a gente aprenda o rumo certo. Um rumo que nós perdemos ao longo das nossas caminhadas, porque a gente tem essa mania de se distrair com pouca coisa.
né? Agora não cabe mais isso. Sim. Quando a conversa é boa, o tempo passa rápido. E, infelizmente, nosso tempo acabou. Estamos encerrando aqui mais um programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez ao Éder, presidente do Centro de Educação Espírita Boa Nova, em Camobi, e agradecendo também os nossos apoiadores culturais, Pampeira S.A., Brand Esportes, Drogaria São Francisco, CEDIC, Lar de Joaquina, Foco Construções e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Muito obrigado e até o nosso próximo programa. Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. CEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Brand Esportes, Foco Construções, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo.